a escola ensina o evolucionismo, você tem o direito de dizer, eu creio no criacionismo. Agora, se você disser que crê, mas não tiver nenhum argumento para sustentar a sua posição, então você pode ser de novo ridicularizado. Qual será o começo de todas as coisas? Então nós temos aí duas opções de respostas. Uma é o evolucionismo, a outra é o criacionismo. Então, o evolucionismo, que se baseia na teoria da evolução, vai dizer o quê? Olha, tudo começou de uma matéria que explodiu e deu origem a seres unicelulares, e aqueles seres foram se desenvolvendo durante bilhões de anos e vieram a produzir todos os seres que existem hoje. Ah, que bacana, né? A outra opção é o criacionismo, que diz, Deus criou todas as coisas que existem no universo. E é a afirmação bíblica. Então, um ponto de partida muito importante é o seguinte, você crê na Bíblia? Se você acredita na Bíblia, você é necessariamente criacionista. Você precisa acreditar na criação. Porque seria extremamente contraditório alguém acreditar na Bíblia e acreditar na teoria da evolução. Bom, tem como conciliar as duas coisas? Porque existem pessoas também que querem conciliar as duas coisas. Eu vou mostrar nessa noite que não tem como conciliar. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Não tem como ser um criacionista evolucionista. Não tem como. Vou colocar aqui alguns argumentos sobre isso. Bom, em primeiro lugar, teoria da evolução. Muitos dizem que a evolução é algo científico. Essa afirmação, ela não é correta. E vou dizer por quê. Por quê? A palavra teoria significa algo que não foi comprovado. Sabiam disso? Então, primeiro argumento. Veja bem, a ciência trabalha com um processo científico de investigação das coisas. Então, o processo científico, ele tem alguns passos. O processo científico, ele começa de um fato. Um fato que produz questionamentos. Então, diante desses questionamentos, alguém pode levantar uma hipótese, que é uma ideia. Se essa hipótese ela for amparada por alguns indícios, ela se torna uma teoria. Se essa teoria for comprovada, ela se torna uma lei. Este é o processo científico. Fato, hipótese, teoria e lei. Você já ouviu falar na lei da gravidade? Lógico. Você já ouviu falar na teoria da gravidade? Hã? Não, né? Ninguém fala isso. Ó, de acordo com a teoria da gravidade, isso seria muito fraco. Não tem teoria da gravidade, tem a lei da gravidade, porque já foi comprovado que a gravidade existe. Então, por isso não se fala em teoria da gravidade. Mas por que se fala em teoria da evolução? Porque não foi comprovado. Então, vou ilustrar. Nós temos aqui um vaso de flores. É o fato. Aí vem a pergunta: quem colocou esse vaso aqui? Aí vem alguém e entrega.
Mas, aí vem a hipótese. A hipótese. O que é a hipótese? Uma ideia. A Tati, a nossa cientista aqui, ela traz a hipótese. Olha, deve ter sido o Jean. É uma hipótese. É uma hipótese. Agora, suponhamos que existam pegadas, marcas aqui do solado de um calçado, aqui no chão, na direção desse vaso. Então, isso seriam indícios. Indícios. Mas essas pegadas, elas provam quem é a pessoa? Não. São indícios. Então, com base nessas pegadas, suponhamos que eu olho assim o tamanho da pegada. Falo, olha o tamanho desse pé aqui. Deve ser do Jean mesmo. 45? É uma pegada 45. Olha, deve ser do Jean mesmo. Então agora eu tenho um indício. Mas está provado que é ele? Não. Então eu estou diante de uma teoria. Porque eu tenho uma ideia e tenho indício. Agora, para provar, então já é um procedimento mais complicado. Eu teria que pegar o calçado dele, né, enfrentar essa situação difícil. Pegar o calçado, verificar a marca, não é, do solado, e se existe ali algum material que combine com o resíduo que está aqui no chão, eu teria que comprovar para poder finalmente dizer, foi mesmo o Jean. Então, o evolucionismo não chegou na prova. Por isso, é uma teoria. E existem tantas pessoas que acreditam nessa teoria. Mas existem também muitos cientistas que não acreditam nessa bobagem de teoria da evolução. Negócio aqui é para detonar ou não é? Aproveita que eu estou calmo. Muitos cientistas não acreditam nessa bobagem. E quem sabe temos aqui algumas pessoas que não são cientistas e acreditam nisso. Talvez se fossem cientistas não acreditariam. Então eu pesquisei e existe uma lista de 514 cientistas que fizeram questão de se manifestar dizendo que não acreditam da evolução. Essa lista foi divulgada pelo Seattle Discovery Institute. Você encontra na internet este assunto. Porque existem muitos cientistas cristãos. Existem muitos cientistas que acreditam na Bíblia e a ciência ainda não conseguiu derrubar esse livro aqui e jamais conseguirá, porque ele é a palavra de Deus. Muito bem. Então, a palavra teoria já derruba a metade da coisa. Mas vamos além. Por que a teoria da evolução não combina com as Escrituras? Por que a teoria da evolução não combina com Gênesis capítulo 1? Então vamos abrir aí, Gênesis capítulo 1. Olha, vamos ler o versículo 24 e 25. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Essa palavrinha espécie é a trava
que impede a conciliação entre criacionismo e evolucionismo. Porque o que diz o evolucionismo? Que os seres, eles foram evoluindo e uma espécie produziu outra, e aquela espécie produziu outra, e outras espécies foram sendo derivadas das anteriores, começando das mais simples até as mais avançadas. Então, todas as espécies estariam ligadas. Mas a Bíblia diz que Deus criou todos os seres em espécies separadas. Tudo pronto, de uma vez só. Então, é a afirmação bíblica. Lógico que muitas pessoas podem não acreditar, mas conciliar isso com a teoria da evolução, não tem jeito. Não dá certo. Bom, como que a gente explica isso, né? Uma espécie não produz outra espécie. Isso nunca aconteceu, não é? Em todo o tempo em que o ser humano existe, e desde que começou a registrar alguma coisa e observar, nunca se viu uma espécie produzindo outra espécie. O que se vê é espécies separadas. Gato é gato, cachorro é cachorro, né? Rato é rato, cavalo é cavalo, homem é homem, menino é menino, né? Bom, não tem mistura. Ah, mas já houve cruzamento de uma espécie com a outra? Sim. Exemplo. O marido da égua é o cavalo, tá? Mas teve um problema, uma pulada de cerca, e fizeram o cruzamento da égua com o jumento. Nasceu a mula. Então veja bem, a mula é o resultado do cruzamento de égua com jumento. Então surgiu uma nova espécie, a mula? Não, sabe por quê? Porque a mula é estéril. Mula não reproduz. Por quê? Porque Deus não quis que isso fosse possível. Então, o cruzamento entre espécies produz animais estéreis e não uma nova espécie. Bom, mas ocorrem mudanças nos organismos vivos? Ocorrem. Ocorrem variações nos organismos vivos? Ocorrem. Deus proveu os organismos vivos da condição, da possibilidade de variar para se adaptar ao clima, para se adaptar às condições do ambiente. Com isso, o que nós temos como resultado? As raças. Dentro de uma espécie, você encontra várias raças. Ou seja, variedades daquela espécie. Então, entre os cães, você encontra várias raças. Por quê? Variedades, variações que o organismo canino é capaz de produzir, de forma que surjam indivíduos diferentes, mas continuam sendo cães. Você não vai ter uma variação ali entre os cães de tal maneira que surja um gato. Não, isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu. Bom, existem mutações? Existem mutações. Então, os evolucionistas dizem assim, é através das mutações que surgem as novas espécies.
Não, mas o que nos diz a realidade? Que as mutações, elas são prejudiciais e não benéficas para os seres vivos. Pelo menos, na maior parte dos casos, o que acontece com um ser vivo exposto à radiação, por exemplo. Uma mutação que vai ser uma deformidade, vai produzir uma deformidade naquele organismo. Então, nós somos aconselhados a evitar a radiação, não é isso? Não é verdade? Cuidado com a radiação, porque a radiação, ela pode produzir mutações no seu organismo. Mas se isso fosse bom e fosse produzir uma espécie mais avançada, então nós diríamos, aproveite a radiação, exponha-se à radiação, porque isso vai ser bom para a humanidade. Ninguém faz isso. Ou seja, a teoria, ela é diferente da prática. Muito bem. Pode colocar aí, por favor, a imagem número 2. Esse é o Charles Darwin. Muito prazer. É um dos principais nomes aí da teoria da evolução. E de onde surge essa ideia de que uma espécie produz outra espécie? Pela observação das semelhanças. Então, seria correto eu dizer para vocês, primeiro veio a lagartixa, depois a lagartixa evoluiu e assim surgiu o calango. Né? A lagartixa saiu de casa, foi morar no terreiro e, exposta ao sol, se transformou no calango. Depois o calango evoluiu, surgiu o lagarto. O lagarto entrou na água e virou o jacaré. E depois, aquele jacaré cresceu bastante, tornou-se um crocodilo. Isso é uma grande bobagem. Lógico que é uma grande bobagem. Mas a teoria da evolução é isso. É isso. É uma teoria que se baseia nas semelhanças entre os seres. Então, como o ser humano, ele tem algumas semelhanças com o macaco, então, olha, o ser humano deve ter vindo do macaco. Veja bem, existem semelhanças entre o macaco e o homem. Sim. Se já foi examinado o DNA do macaco e o DNA do humano. A semelhança está em mais de 90%. A gente encontra diferentes números, mas está aí por volta de 90% de semelhança. Mas isso não prova nenhuma ligação entre o macaco e o homem. Para vocês terem uma ideia, examinaram o DNA da banana, encontraram 50% de semelhança com o DNA humano. 50%. Será que nós temos parentesco com as bananas? Algumas pessoas pode ser que tenham. Olha. Agora, examinaram o DNA do porco. Dizem que o DNA do porco está mais próximo do DNA humano do que o próprio macaco. Sério. Que o DNA do rato está mais próximo do DNA humano do que o próprio macaco. Gente, isso são fatos. Mas isso não prova nenhum parentesco. De jeito nenhum. Então concluímos que você dizer que o homem veio do macaco é um grande mico. Tá bom? O que foi dito na época do Darwin
Olha, não havia como provar essa ligação aí entre os primatas e o homem. Não havia como provar na época do Darwin. Assim, disseram que tem um tal de elo perdido, né, que jamais foi encontrado. Mas naquele tempo diziam assim, vamos aguardar, porque os registros fósseis vão trazer essas evidências. E até hoje não trouxeram. Mas um argumento contra a teoria da evolução. Cadê a prova? Ou seja, existem as espécies que hoje nós conhecemos, mas o que falta para comprovar? Faltam os elementos intermediários. Faltam aqueles animais, aqueles indivíduos que seriam metade espécie A e metade espécie B. Mas esses indivíduos, eles nunca foram encontrados nos fósseis. O que os fósseis apresentam? Apresentam os animais como nós os conhecemos hoje. Exceto, evidentemente, aqueles que já foram extintos. Mas os animais que nós conhecemos hoje, eles estão nos fósseis antiquíssimos, estão lá no formato em que nós os vemos hoje. Então, o registro fóssil, ele não ajuda a teoria da evolução, ele dificulta a teoria da evolução. E aquelas espécies que, teoricamente, estariam numa fila evolutiva, a primeira a espécie A, que gerou a espécie B, que gerou a espécie C, que gerou a espécie D, que gerou a espécie E. Essa fila evolutiva, ela não existe no registro fóssil. Nos fósseis, o que se encontra? Os animais A, B, C, D, E, na mesma época. Ou seja, eles não vieram uns dos outros. Isso é ciência. Então, a ciência não comprovou a teoria da evolução. Bom, vamos ao próximo passo. O evolucionismo, qual que é a força de desenvolvimento no processo evolutivo? O acaso. É isso. Mas por que as espécies foram evoluindo, foram melhorando, foram se aperfeiçoando? Por acaso. Tudo se organizou por acaso. Esse universo que nós contemplamos, que funciona regido por leis de precisão matemática, teria surgido por acaso. É o que diz a teoria da evolução. Entretanto, a observação da realidade nos faz pensar o contrário. Como pode tamanha perfeição que vemos no universo ter surgido por acaso? Então vamos pensar em um exemplo. O olho. O olho. Olha, a gente podia falar de muitas coisas. Vamos pensar no olho. O olho é uma obra de arte. É ou não é? Quantas vezes você se encantou com alguém por causa dos olhos? O olho, uma obra de arte. Você tem o que no olho? Design. Tem ou não tem? Design inteligente. Você tem beleza no olho. Você tem cores. Você tem movimento. Tem uma grande complexidade. As máquinas fotográficas, pelo menos as
As analógicas, elas foram desenvolvidas copiando o mecanismo do olho. Porque o que nós temos aqui é um mecanismo super desenvolvido, um mecanismo avançado, que não tem apenas design, arte, beleza, cor, movimento, mas tem funcionamento. É um processador de raios luminosos. Tem regulagem automática de foco. Tem uma proteção que também é disparada automaticamente. Não é isso? Se alguém chega assim, você pisca, porque isso é programado para funcionar sem que você pense. O olho é algo impressionante, sem contar que os seus olhos expressam desejo. Os olhos expressam amor, ódio, desprezo, interesse, indiferença. Os olhos são as janelas da sua alma. Agora venha me dizer que isso é obra do acaso. É mais fácil crer em um Deus criador do que acreditar que um acaso, sem nenhuma inteligência, pudesse produzir algo tão complexo, algo tão perfeito e extraordinário. Mas temos mais algumas coisas a falar sobre os olhos. O olho é uma ferida na teoria da evolução. Pergunte para um evolucionista como ele explica isso. Charles Darwin falou que não dava para imaginar as etapas da evolução do olho. Ele escreveu isso no livro Origem das Espécies. Não dá para imaginar, não dá para explicar. Tá, mas não é só por causa da complexidade, beleza, perfeição e etc. Não é só por isso. Existe uma questão bastante complicada. Veja bem, se o olho é algo tão avançado, só as espécies mais avançadas deveriam ter olhos. Entretanto, as espécies mais simples também têm olhos. Uma larva de inseto tem olhos. Então quer dizer que aquele bicho é muito evoluído, não é? Mas então, é um ponto, existem muitos pontos em comum, mas vamos pensar nos olhos, não é? É um ponto em comum entre os homens, não é? As cobras, os polvos, as moscas e tantos outros seres. Tá, mas e o que tem? O problema para os evolucionistas é que essas diversas espécies que têm olhos, elas não vêm do mesmo ancestral. Isso de acordo com a teoria da evolução, né? Que nós não acreditamos nessa história de ancestral de espécie. Mas são seres que estão em diferentes ramos do processo evolutivo. Entretanto, existem olhos aí nessas espécies em diferentes ramos. E aí, como que se explica? É como se, veja bem, o acaso tivesse inventado, né, entre aspas, é como se o acaso tivesse inventado os olhos mais de 40 vezes no processo evolutivo. Compreendem o significado disso? O que eu estou dizendo?
que diversas espécies, evoluindo em ramos separados, tiveram desenvolvimentos semelhantes. De repente, brotam olhos na espécie A, brotam olhos na espécie X, brotam olhos na espécie F, entendem? Sem que haja ligação entre esses fenômenos. Então, a teoria da evolução não tem explicação para isso. Eu encontrei alguém que disse, mas nos seres mais primitivos havia algumas células sensíveis à luz. Tá. Mas dizer que o acaso transformou isso em olhos, em diferentes espécies, milhões de anos depois, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Agora, é interessante observar que os olhos humanos são muito semelhantes aos olhos do polvo, por exemplo. E eu não sou parente dos polvos, tá? Mas é interessante observar também que nós temos 2 olhos. As moscas têm muito mais. Então elas devem ser mais evoluídas do que nós. Deveria ser, não é? Deveria ser. Outro detalhe interessante, que a visão de alguns animais é melhor do que a visão do homem. Então eles são mais evoluídos do que nós. Não é isso? O gato, ele tem um sistema de reflexo da luz dentro do olho. Por isso que quando você bate o farol no gato à noite, parece que ele pisca o farol de volta, né? Por quê? Os olhos do gato têm essa capacidade da visão no escuro, coisa que nós não temos. Então o gato é mais evoluído do que o ser humano, não é? Segundo a teoria da evolução, deveria ser. Muito bem. Vamos caminhar para a conclusão. Falei aqui dos olhos, mas poderíamos falar de outros órgãos do corpo. Não é? Os dentes, por exemplo. Os dentes são impressionantes. Por quê? Os dentes têm formatos bem definidos para a mastigação de diferentes alimentos. Então isso é obra do acaso? Ou será que alguém pensou que para um propósito tal deveria haver determinado formato? Nosso organismo é composto de vários sistemas. E todo sistema pressupõe uma inteligência que o desenvolveu. Não é? Eu sou analista de sistemas, e se eu esperar o acaso desenvolver os meus sistemas, eu estou lascado. Porque todo sistema pressupõe uma inteligência. Muito bem. E qual é a implicação ou a consequência de alguém acreditar no evolucionismo ou no criacionismo? O problema central é a crença em Deus. Porque o evolucionismo, ele contribui para o ateísmo. Aí está um dos piores efeitos dessa praga chamada teoria da evolução. E aquilo que você crê em relação à origem do universo e à origem dos seres, a origem humana, o que você acredita sobre isso vai interferir no seu modo de vida. Então, aquele que acredita que não existe um Criador, para que se preocupar com pecado, com salvação? Então, aquilo que você acredita sobre a origem das coisas, a origem da vida, vai interferir na sua fé em relação ao término das coisas. Então,
Aquele que acredita que tudo veio do acaso, vai acreditar que tudo terminará por acaso, talvez, e que não haverá nenhuma consequência. Mas aquele que acredita que Deus criou todas as coisas, também acredita que Deus está no controle da história e que finalmente deveremos prestar contas a Deus. Então, esta é a consequência da sua fé. Aquilo que você crê interfere no seu modo de vida e no que você espera para o futuro. Mas não podemos ser omissos, não podemos nos calar, porque a sociedade caminha para o mal. As leis têm sido alteradas de modo contrário à nossa fé, mas nós temos o direito, ainda temos, né, de erguer a nossa voz e dizer: não, eu creio em um Deus criador. Eu creio na Bíblia. E nós cremos na Bíblia, não apenas porque alguém nos ensinou a crer, mas porque nós temos experiência com o Deus da Bíblia. Não apenas porque o pastor falou, mas porque a Bíblia, ela funciona na nossa vida. O que está escrito aqui funciona. Então é por isso que nós podemos pegar essa palavra e basear nela a nossa fé. O Senhor Jesus disse que em nome dele nós expulsaríamos demônios. E nós já fizemos isso e temos feito isso. Está escrito que em nome de Jesus enfermos seriam curados. Enfermos têm sido curados. E uma das principais provas de que a Bíblia é verdade é a nação de Israel ali no Oriente Médio. Israel está lá, mostrando a cada dia que o que a Bíblia diz é verdade. E a Bíblia, ela precisa ser verdade também na sua vida. Você que por acaso não teve ainda uma experiência com Deus, você pode ter essa experiência com Deus. Porque Ele quer te transformar, Ele quer perdoar os seus pecados e te dar uma nova história. Amém? Amém.